convidado é poeta, cronista, jornalista, professor e está aqui no De Noite para falar do seu novo livro, Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Fabrício Carpinejar! Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself. Fabrício Carpinejar, antes de começar, muito bem. Vou pedir para você ficar em pé, porque esse é o padrão de elegância que eu quero no programa. Tá muito bonito, cara. Tá excelente. Gostei do blazer. Obrigado, Ronaldo Fraga. Legal, cara. É um tecido bacana, velho. E é grosso. Pra mostrar que eu sou rústico também. E o corte de cabelo, onde foi? Corte de cabelo eu mudo toda semana. Aham. Troco a palavra pra mostrar quanto que os carecas são atraentes e sensuais e criativos, né? Vou raspar o meu cabelo, então. Não, precisa ter um rosto estranho pra ser careca, não é o teu caso. Não é qualquer um que pode ser careca. Não. Tu vai parecer meio Fase, Febem. Posso ver sua nuca? Pode. É estranho isso, né? Não, Pode. então melhor fazer o seguinte. Deixa que o Brasil veja a nuca, dá uma virada. Tá botando fé assim, hexa? A fé não faz mal a ninguém. Tá certo. Hexa, bacana, cara. Eu não vou sofrer antes para sofrer duas vezes. Então, tá botando fé agora. Sim, coloco fé. Demais. Vamos falar do seu livro? Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Não? É isso aí. Sobre o que é o livro? Eu tive um estalo que eu fiz a seguinte projeção. Aquela projeção, aquela pergunta banal. O que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos? Vou estar viajando, vou estar escrevendo poesia, vou conseguir fazer hobbies que eu não tive a oportunidade de fazer. Aí eu fiz a mesma projeção com meus amigos, com meus irmãos, e de repente eu gelei. E meus pais? Meus pais estão com 79 anos. Não sei se eles estarão aqui. E aquilo me baqueou, porque eu não estou preparado para perdê-los. Só de imaginar que vou ficar longe do chale da minha mãe, ou da boina do meu pai, da ansiedade da minha mãe, ou da gargalhada do meu pai, fez com que o futuro que eu tinha projetado para mim não tivesse mais sentido. E me bateu uma urgência de ficar com eles. Sem idealização, porque nós idealizamos a vida com os pais. A gente idealiza um almoço no final de semana, um encontro mais demorado, e a gente deixa de ir naqueles 20 minutos que temos. E eu vi que eu não era um bom filho. Mesmo? Eu não atendia nem o telefone. Se eu nem atendia o telefone, como que meus pais falariam que estavam com alguma dificuldade? Mas por que não atendia o telefone? Agora eu estou ocupado, eu estou em reunião. Estou trabalhando. Só preocupado com a carreira, com a projeção. Preocupado com o núcleo familiar, que é os filhos, a esposa. E os pais, eu vi os pais como eternos provedores. Porque a gente demora a entender que os pais não são somente funções. A gente enxerga o pai como pai, a mãe como a mãe, e a gente não vê que tem pessoas dentro dos pais. Eu não sabia qual a infância da minha mãe, eu não sabia qual a adolescência do meu pai. Eu nunca tive uma conversa perguntando quem eles eram. Porque eu só queria ser atendido, eu só queria ser socorrido. Eu que precisava deles. Eu nunca me dei conta que eles precisavam de mim. E eu fui mudando meus hábitos.
eu fui planejando a velhice dos meus pais. A gente precisa planejar a velhice dos pais, assim como os pais planejar a nossa infância e adolescência. A gente não planeja a velhice dos pais porque a gente não quer lidar com o fim dos pais. Aí a gente pensa que a velhice é uma maldição, uma fatalidade, um acidente. Fica velho, morre. Mas a gente nunca chama... A gente sempre enxerga o pai e a mãe como uma entidade. Você chama pai e mãe, você não chama pelo nome. É função. Como que sua mãe chama? Nunca, Maria Elisa. Você nunca chamou ela de Maria Elisa. Eu nunca chamei minha mãe de Guiomar. Ô, Guiomar, vem cá. É só, mãe, você fica velho, barbado e tá chamando de mãe. Mãe. Né? Você acha que isso ajuda você a esquecer que ali é uma pessoa? Ajuda. Aquilo não é uma pessoa, é uma função, é a mãe. Aquele é o pai. E a vida vai passando e depois não tem como repor aquilo que não foi vivido. Mas você percebeu a tempo, não? Sim, mas vê, a minha mãe deixou o quarto de casa, o meu quarto, do jeito que eu deixei. Intocado. Pôster do Metallica, o pôster do Ultraje. Nem isso ela limpou. Não. Puxa vida. A escrivaninha lotada de agenda. Tudo como eu deixei. Porque ela deixou um quarto em sua vida. Ela deixou um quarto em seu amor. E aquela possibilidade, o relacionamento de repente não vai funcionar, ele pode voltar, ficar um tempo aqui. Pode precisar. Pode precisar. Estarei sempre esperando. Mas os filhos deixam um quarto para os pais? Não deixam. Não organizam um espaço para receber os pais. Não tem quarto nenhum, é o quarto de hóspedes. A gente não oferece acolhimento. Como que eles vão pedir ajuda se a gente não cria condições para que eles não fiquem constrangidos a pedir ajuda? Você tem filho? Tenho 2 filhos. Você espera do seu... Será que não é da natureza? Você espera do seu filho isso que hoje você está preocupado em dar para os seus pais? Ou você, com seu filho, só se coloca mesmo no papel de pai? Eu ainda não fiz essa virada com os filhos. Mas eu acredito que eu sou muito amigo dos meus filhos. E eu falo sem que eles perguntem. Que idade tem seus filhos? O Vicente tem 16 e a Mariana tem 24. Você tem a ambição de ser para o seu filho alguma outra coisa que não o pai? Ambição, não. O pai, o provedor, aquele que vai estar esperando eles no quarto quando precisar? O meu papel é ser chato. Eu assumo o papel de chato, de dar limite, censura, disciplinar. De pai. Incentivar isso. Eu não quero bajulação. Você espera que o teu filho faça um quarto para você? Espero. Mas eu fico muito feliz quando eu chego no quarto dos meus filhos e vejo eles falando mal de mim. Por quê? Porque eu sei que eles estão unidos numa causa. O ódio a mim faz com que eles se amem mais. Eu fico muito mais à vontade, sabendo que eles têm essa cumplicidade. Até é tão importante a cumplicidade dos irmãos para dividir as dificuldades. Não ficar tudo acumulado. O que você espera com esse livro? Você acha que quem não fez a reflexão que você fez, que aliás eu considero importantíssima, sabe? Você acha que quem ainda não fez essa reflexão, esse livro vai ajudar? Vai. Eu acredito que vai ajudar. Porque os pais precisam. Mesmo os pais que não foram bons. Se Susana Richthofen tivesse lido esse livro... Ela não ia ler. Ela não ia ler. Eu acredito que não tem essa conversão, porque ela já estava, de uma certa forma, determinada aquilo. Mas eu acredito que quem tem dúvida pode ficar sensibilizado a acolher melhor a família. Ou ela não ia ler, ou ela ia ler numa paulada só. Põe paulada. Você acha que os pais entendem
esse, vamos chamar aqui de desinteresse dos filhos pelo cuidado aos pais? Você acha que os pais, você é pai e você é filho, certo? Você acha que, como pai, você entende que talvez a ordem natural das coisas façam o seu filho não ter tanto interesse pelo seu cuidado como você tem pelo cuidado dele? Sim, mas eu também entendo que a gente sente mais saudade daquilo que a gente odiava. Porque a saudade é um esforço de amar. Eu odiava que a minha mãe, ela tinha mania de pregar os botões sem que eu tirasse a camisa no meu próprio corpo. Ela colocava um banquinho de madeira na minha frente, eu tinha que ficar parado, imóvel, que ia sair. Ela, eu vou te cortar, eu vou te machucar, fica quieto. E é um jeito que ela encontrou de me abraçar, Danilo. Ela estava cuidando de você. E não somente isso, o que ela deve ter costurado em torno do meu corpo, além de um botão de esperança, de fé, de ternura, de dar o tempo. Aí, Ela estava te ensinando algo também? me ensinando a ficar junto. A gente tem medo de ficar junto com o outro. A gente tem medo de olhar nos olhos. A gente não olha para os olhos porque a gente tem receio do que a outra pessoa pode falar. A gente tem receio de não saber responder. E esses dias caiu um botão da manga da camisa da minha mãe. Eu costuro muito mal. Mas eu vi aquele botão caindo, eu peguei aquele botão, espera, fique quieta. E fui pregar para ela. Ela aceitou na boa? Ela estava louca para sair. Igual você. Aí eu dizia, vai se machucar. E eu consegui devolver um botão. Eu não consegui devolver todos os botões para minha mãe, mas um eu consegui devolver. É isso que eu acho, essa tentativa de devolver um botão. E ver aquilo que me enervava é o que produz maior saudade. Toda relação é complicada, de pai e filho também. Nesse devolver um botão, o que te deu mais satisfação? Devolver o cuidado que sua mãe tinha com você ou devolver a vingancinha de fica quieto aí que você vai se machucar? Eu sei que você quer sair, mas eu que estou no comando agora. Na verdade, Danilo, a vingança é boa, mas quando eu preguei aquele botão, eu preguei 3 botões. Os 2 olhos brilhantes da minha mãe. Ó, vem cá. Você, quando fez essa reflexão que te levou a fazer esse livro, se aproximou mais dos seus pais, pelo que eu estou entendendo, certo? Eu estou muito feliz, porque antes a minha mãe me ligava e eu dizia, mãe, eu não posso atender. E ela falava, se eu falar para uma mãe que tu não pode atender, que ela fala, sem parar. Hoje é minha mãe que pede para desligar. Mãe, não, calma aí, eu quero falar um pouco mais. Eles não estranharam essa sua repentina aproximação? Sim. Mudança de comportamento? Sim, eles preferiam você antes ou agora? Eu acho que antes. Antes eu era mais previsível, agora não. Agora se acabar de chorar com eles, de afofar. Ih, chegou nosso filho, ficou loucão. Nosso filho ficou loucão. Mas eu entendo muito mais as manias deles. A minha mãe tem a mania, que é terrível, ela pensa que eu sou um morto de fome. Toda vez que eu vou visitar a minha mãe... Isso. Toda vez que eu vou lá, eu tô saindo, isso. A minha mãe, só um minutinho. É isso aí. Aí eu escuto as havaianas dela, tchac, 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 indo na geladeira pegar comida. É exatamente, minha mãe também. Eu não pedi. Eu também não. Aí, e ela continua cozinhando para 4 filhos. Aí você fala, mãe, sabe, outro dia... Não, mãe, sabe o que é? Eu fui no médico, eu tô pré-diabético, eu tô de dieta. Ah, mas come esse doce aqui. Exato. Porque... a mãe fez pudim. Vai, come...
E o que ela mais gosta de dizer, minha mãe, melhor que o eu te amo, é quando ela me entrega o potinho de comida, me obriga a carregar e diz: não esquece de me devolver o pote. E eu demorei a entender que era um pretexto para que eu voltasse. Ah, tem essa. O pote é um pretexto para garantir o retorno do filho. Você acha que os filhos de hoje são mais descuidados, desrespeitosos com o pai do que os filhos de 50 anos atrás? Eu acho que mudou o entendimento. Eu sou favorável à educação. A educação, ela é necessária para ter intimidade. A gente tem uma ideia de que devemos dispensar a educação porque já conhecemos o outro. Eu sou favorável a dizer obrigado, por favor, com licença, dentro de casa. A educação é perder tempo na fala para o outro. Se tu não tem educação, o outro não tem sentido e significado nenhum. Eu gosto do ritual. Acho que estamos perdendo o ritual. Sim. E não queremos que o filho sofra e a gente acaba querendo sofrer pelo filho e o filho não tem mais anticorpos sociais. Os filhos não se machucam, não sobem árvores, não se esfolam. A gente está evitando que eles vivam. Em todos os aspectos, não só no físico, tipo, pôs apelido emocional. na escola, pôs apelido na escola, o pai vai tirar satisfação. A gente está com uma dificuldade de aceitar o sofrimento do filho. E sem o sofrimento do filho, ele não terá empatia e não se colocará no lugar do outro. Mas isso vem de pai também, porque eu lembro o meu pai falando, meu pai, coitado, meu pai era muito legal. E meu pai também, né, a gente não tinha dinheiro, teve uma vida modesta. E eu lembro do meu pai, mesmo todo pouco dinheiro que ele ganhava, não, meu filho, o que quiser comer, vai comer, porque não vai passar vontade igual eu. Você não acha que isso é uma evolução do pai? O pai falava, eu sofri quando era moleque e não quero que o meu filho sofra. E isso vai protegendo o filho, mas Não. chega num ponto que acaba sendo ruim, não? Mas não nesse caso, porque tem muitos pais que não puderam estudar, que se matam para que o filho estude. Exato. E isso é uma forma de Superar? De superar. Eu acredito que acaba sendo um auxílio. Mas a gente precisa ver com o pai e com a mãe que somos ressentidos com os pais. Qualquer um é ressentido. Porque a gente não percebe que o pai e a mãe, eles deram aquilo que eles podiam. Eles não esconderam. A gente pensa que eles não estão dando mais porque eles não querem. Eles não estão dando mais porque eles não têm. Eles ofereceram o máximo que poderiam. Só que a gente fica imaginando, não, está escondendo, pode me dar mais. Eles não tinham que dar. E ter essa noção liberta. Pode ter sido um péssimo pai, pode ter sido uma péssima mãe, mas não fizeram de propósito. Só tinham condições de agir daquele jeito, porque de repente também tiveram péssimos pais. Você acha? Mas às vezes, e quando o pai é tão gente boa, educa o filho, o pai se esforça, paga a educação do filho, e o filho é um arrombado? Ou quando é o contrário, quando o filho é uma boa pessoa e o pai é um arrombado, que abandonou o filho, nem foi ver? Tem o direito de escolher. Essa liberdade de escolher, seguir ou não seguir, eu sigo. Eu gosto de seguir meus pais, eu tenho orgulho dos meus pais. A minha assinatura, eu aprendi copiando a assinatura do meu pai. É engraçado, a minha assinatura é cópia da assinatura do meu pai. Somos plagiadores. É. Porque minha mãe disse, amanhã fará a identidade, tem que assinar. E eu, assinar? Me deu um baque. Como assinar? É verdade. E aí o meu pai é o escritor, e ele fazia o autógrafo, e eu fiquei toda a noite imitando, com papel vegetal, a assinatura dele. Ou seja... Você entendeu que aquilo é assinatura.
Na hora que eu escrevo, a letra do meu pai me dá colo. Eu sempre estou com a mão do meu pai junto. E estamos num período que a gente não quer se emocionar, que a gente se guarda. Por quê? Porque ninguém quer ser otário. Mas otário se emocionar? É? As pessoas pensam que é bobo se emocionar, é ingênuo se emocionar, que o cinismo é sinônimo de inteligência, ironia é sinônimo de inteligência. E o que eu mais quero na vida é ser bobo hoje. E nem preciso fazer esforço. Em resumo, Fabrício, qual é o segredo, se você é que dá para se dar um resumo, qual é o segredo para melhorar a nossa relação com os nossos pais, as suas reflexões? O que você consegue resumir? Não interrompê-los. Ter paciência para ouvir. Quando a gente é criança, a gente pede para os pais contar a história de novo. Conta de novo aquela história, conta aquela história de novo, lê de novo aquela história. Aí quando eles ficam velhos, eles começam a repetir mesmo. Só que a gente não quer, porque a gente tem a arrogância de querer falar por eles. O que é pensar inversamente? É desafiar o condicionamento e o senso comum. É justamente tentar entender a vida dando um passo ao lado. É o que a gente não costuma fazer. Tem um amigo meu que ele brigou com o pai, porque na verdade o pai deu uma surra de cinto nele quando ele tinha 9 anos, sem explicação nenhuma. Recebeu uma surra de cinto, nunca mais tocaram no assunto, e ele ficou com aquele mal-estar toda a vida com o pai dele. Passaram 30 anos, nunca tocaram no assunto, e o pai aparece de repente para tomar café. Ele já tinha filho, meu amigo, casado. O pai entra, vai tomar o café da manhã, passar manteiga no pão e de repente olha para o filho e do nada diz: desculpa aquela manhã em que eu te bati com um cinto. O pai foi fazer isso. E aí vem a coisa mais bonita. O filho, em vez de se vingar, ele esperou aquele momento durante 30 anos. Ele disse para o pai: não me lembro. Mas se lembrava. Não sei do que tu está falando. Ele se preocupou mais com o pai do que com ele mesmo. E foi uma manifestação silenciosa de amor. Porque a desculpa já bastava. Quando as pessoas pedem desculpa para a gente, o que a gente faz? A gente não costuma aceitar. A gente quer torturar. A gente quer ir além. A gente quer que a outra pessoa sofra aquilo que a gente sofreu. Meu amigo viu que isso não tinha necessidade. Desculpa, basta. Se aceitamos a desculpa do pai ou da mãe por algo que eles erraram, eles erram tão pouco perto dos filhos que erram muito mais. E a gente não tem que desperdiçar a chance de estar com eles. Na hora que eu entro numa casa, eu vou no toalete e vejo uma barra no box do banheiro, Danilo, eu fico emocionado. Porque eu sei que aquela casa é de um filho que cuidou do seu pai na velhice ou da sua mãe na velhice, que espalhou braços por toda a casa, que mudou a sua casa para atender os velhos, os velhinhos, que mudou a sua vida para conseguir acolhê-los. Feliz do filho que se despede um pouco por dia, e triste do filho que só se despede no enterro, com tudo engasgado por dizer. Muito obrigado por vir, tá aqui, ó. Cuide dos pais antes que seja tarde. Foi um prazer, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Voltamos já já.